Olá! Antes de mais, quero-vos cumprimentar a todos e a todas e agradecer o convite para participar nesta iniciativa tão importante que é falar sobre a importância da psicologia no dia da luta contra a homofobia e a transfobia. Porque é que para mim é tão importante falar sobre este tema? Porque eu acho que a psicologia e os psicólogos e as psicólogas em geral estão na linha da frente para contribuir diretamente contra esta luta no sentido de desconstruir mitos, desconstruir preconceitos e com isso ajudar na tarefa de tornar a nossa sociedade um lugar mais justo para todos e para todas, se realmente tivermos esse sentido, essa missão e essa vontade. Ainda que a patologização da orientação sexual e da identidade de género já tenham saído dos manuais de classificação há décadas, e também, ainda que muitas coisas tenham sido feitas e coisas positivas no sentido de minimizar as assimetrias e o preconceito dirigido às pessoas LGBT+, a verdade é que ainda existe muita discriminação, muita ignorância, muito preconceito dirigido às pessoas LGBT. Muitas vezes as pessoas LGBT, quer no mundo em geral e também em Portugal, são sujeitas a situações de opressão, desigualdade, de violência, e isso coloca em causa a sua integridade física, a sua integridade emocional, psicológica, mental, o seu equilíbrio familiar, o seu equilíbrio social e a sua vida, muitas vezes. Para além de ser injusto, nenhum ser humano merece ser julgado pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de género. Isso sim, merece respeito pela sua diversidade. Não sei se sabem, mas enquanto psicólogo clínico, enquanto professor de psicologia e enquanto investigador nestas áreas, já tenho trabalhado estas temáticas há mais de 20 anos. E quando há 20 anos comecei a trabalhar estas temáticas, havia muito pouco, ou é dizer quase nada, em termos de estudos portugueses, e foi uma viagem pioneira que tenho vindo a desbravar eu e outros colegas, psicólogos e não só, no sentido de sermos agentes da mudança social, porque nós queremos ser a mudança que queremos ver no nosso mundo, como dizia o Gandhi. Então, voltando ao tema que me traz aqui este vídeo, gostaria de começar por falar dos termos e dos seus significados. Os termos homofobia, homonegatividade, lesbofobia, bifobia ou transfobia descrevem a aversão às pessoas LGBT e têm por base o heterossexismo, que é a estigmatização de qualquer pessoa não heterossexual com base na validação de que a heterossexualidade é a única expressão válida e hegemónica de sexualidade. E tal como os outros ismos, advoga uma superioridade da heterossexualidade, perpetuando crenças erróneas, perpetuando má informação, perpetuando o preconceito e gerando a discriminação. Obviamente que este não é um sistema de valores aceitável para a nossa sociedade. O que nós queremos é o contrário. Então, podemos perguntar porque é que existe a homofobia, a transfobia? Bom, há várias possíveis explicações. Por um lado, pode funcionar como um revigorante da autoestima das pessoas que discriminam, às custas da opressão do outro mais frágil. Por outro lado, pode dar um sentido a um mundo confusional. De facto, os estereótipos têm esse papel, não é? De organizar o mundo, de ordenar o mundo, ainda que seja injusto e redutor. Por outro lado, também pode ser uma forma das pessoas que discriminam resolverem os seus conflitos pessoais inadequados, por exemplo, às custas de um bode expiatório. Também, por exemplo, para resolver os próprios medos e ansiedades em relação às pessoas LGBT que têm, antecipando uma certa associação, porque essa pessoa, ela própria, tem alguma homofobia ou muita homofobia internalizada ou transfobia internalizada e, no fundo, atualizam uma reação de distância, manutenção da distância no sentido de não querer ser identificado com as pessoas LGBT para promover a integridade do seu self, do seu ego, com base nesse medo e nessa ansiedade por ser identificado como pessoa LGBT. Enfim, há várias hipóteses explicativas
e dois tipos principais de homofobia e transfobia. A internalizada, que é quando a própria pessoa LGBT não aceita a sua orientação sexual ou a sua identidade de género e portanto, há uma certa autorrepugnação a esse nível. E a homofobia institucionalizada, que acontece quando são as próprias estruturas ou instituições sociais que promovem essa discriminação. Estou a falar da escola, do local de emprego, da família, da sociedade, da igreja, etc. Quando falamos de homofobia ou transfobia, é também importante entender o que é que diz respeito, como é que podemos identificar, como é que podemos avaliar que se trata de uma manifestação dessa homofobia ou transfobia. Normalmente pode acontecer por três vias principais. A via da rejeição verbal, quando assistimos a piadas, anedotas, comentários, etc. A via da discriminação, quando na prática é negado o acesso a igual tratamento à educação, à saúde, direitos civis, etc. E a última forma mais violenta e grave, que é o ataque físico. Aí assistimos à violência ou ao abuso. A etiologia do preconceito contra as pessoas LGBT permite-nos traçar um perfil do homofóbico ou do transfóbico típico. Ou, se quiserem, da pessoa homofóbica ou da pessoa transfóbica típica. Então, é uma pessoa que tem, à partida, poucos contactos de proximidade com pessoas LGBT. É uma pessoa mais conservadora, mais religiosa, que expressa atitudes tradicionais e restritas acerca dos papéis de género. É uma pessoa inflexível, menos permissiva ou expressa alguns sentimentos de culpabilidade em relação à sua própria sexualidade. E é uma pessoa que manifestamente expressa elevados níveis de autoridade e de falta de empatia em relação à experiência diversa da outra pessoa. Ou seja, é uma pessoa que não sabe, não quer ou não pode amar incondicionalmente os outros. E, portanto, continua na sua caixa mal informada, cheia de mitos em relação ao que é a sexualidade humana em geral e em relação ao que é a orientação sexual e a identidade de género em particular. E, portanto, continuam erradamente a reivindicar um conjunto de mitos. A reivindicar a mudança, a reivindicar a aprendizagem de um estilo de vida heterossexual, a reivindicar a questão da escolha, a questão da opção, que não é natural, como sabemos existe na natureza, portanto é natural, que é uma fase de confusão, etc. Bom, porquê é que eu estou a falar aqui destas questões todas que são importantes, obviamente? Porque existe um concreto efeito, uma concreta consequência na vida das pessoas LGBT. Há um impacto bem estudado e bem conhecido da homofobia e da transfobia na saúde e no bem-estar das pessoas LGBT. O que nos ajuda a entender este impacto é a chamada teoria do stress das minorias, que nos diz que quando as pessoas que pertencem a uma minoria, neste caso a minoria sexual, estão sujeitas a fontes de stress e opressão, e isto vai interferir negativamente na manifestação da sua saúde, do seu equilíbrio, do seu bem-estar. E, portanto, existe muita investigação no mundo, e também em Portugal existe alguma, nós próprios temos alguma investigação sobre este tema, que nos corroboram sistematicamente a ideia de que, quando comparadas com as pessoas heterossexuais, as pessoas LGBT têm mais depressão, mais ansiedade, mais estresse psicológico, mais comportamento suicida, por exemplo, 4 vezes mais para as pessoas LGBT e 7 vezes mais para as pessoas T, mais estresse emocional, menos autoestima, maior consumo de substâncias, etc. Bom, o que é importante e o nosso dever enquanto psicólogos é ensinar as pessoas a que a manifestação destes outputs de saúde, que são menores na comparação com a população heterossexual, não acontecem por causa da orientação sexual nem por causa da identidade de género. Acontecem em si porque as pessoas vivem num ambiente discriminatório com constantes exposições a fontes de opressão e stress. E, portanto, o que eu gostaria de passar nesta mensagem, neste vídeo, era um desafio. Um desafio a todos e a todas as que me estão a ouvir, o desafio de desafiarem
a homofobia e o preconceito e a transfobia e o preconceito, pensando o que é que eu posso fazer enquanto pessoa, enquanto psicólogo, enquanto estudante de psicologia, e há tantas coisas que se podem fazer. Deixo aqui algumas sugestões. Conheçam, se não conhecem, mais pessoas LGBT. Entendam as suas circunstâncias pessoais, as suas histórias, as suas dinâmicas. Criem um ambiente positivo à vossa volta com base na ausência de julgamentos de valor. Tornem visível que aceitam as pessoas LGBT sem condições. Procurem treino ou formação específica, façam mais leituras. Por exemplo, se a vossa universidade, os vossos cursos não vos dão formação ou informação específica sobre estas áreas, procurem mais, procurem aceder a manuais, procurem fazer cursos de formação, procurem estar mais informados e mais informadas acerca da realidade científica da informação que existe nesta área. Por exemplo, na psicoterapia afirmativa, como é que eu posso trabalhar na clínica, na educação, nas organizações, na forense, enfim, em todas as áreas existe uma aplicabilidade da temática LGBT que é importante entender e aplicar. Respeitem as escolhas das pessoas LGBT em relação aos seus estilos de vida, ainda que possam não ser iguais às vossas escolhas, aos vossos valores, e ofereçam ajuda com base no sofrimento e não com base na orientação sexual ou na identidade de género. Entendam que também cada pessoa LGBT é única e diferente. E, portanto, não julguem, não generalizem as experiências de cada um, de todas as pessoas. Façam parte de grupos comunitários, façam pontes de interação, de ajuda, de apoio, de voluntariado. Colaborem proximamente com as comunidades LGBT no sentido de ajudar a tornar mais visível a experiência e a existência das pessoas LGBT+. E, acima de tudo, procurem a todo custo e a todo momento, em todas as circunstâncias, promover o respeito pela diversidade. Garanto-vos que, se assim o fizerem, não só serão ótimos ou melhores psicólogos e psicólogas, mas também melhores seres humanos. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a refletir um pouquinho sobre a importância da psicologia na celebração do Dia Mundial de Luta contra a Homofobia e a Transfobia, e que possam todos e todas sentir-se motivados para, enquanto futuros psicólogos, psicólogas, participarem nesta luta que é de todos. Um forte abraço, fiquem bem.